Então, o Senhor com o hino de número 491. Gostaria que o nosso irmão fizesse acompanhamento. Esse tem músico, mas tem que usar o músico. Glórias a Deus. Hino de número 491. Há poder no sangue de Jesus. Glórias a Deus. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue. Declara essa noite que realmente há poder no nome do Senhor Jesus. Porque se não houvesse poder no nome do Senhor, se não houvesse promessa, irmãos,
não teria sentido nós estarmos aqui essa noite glorificando a Deus, porque Deus é fiel. Igreja, antes de eu contar o meu testemunho, gostaria de ler somente um versículo. Teve uma irmã que entrou ali, eu até comentei com o meu pastor. Essa irmã, cumprimentando os irmãos, já falou o versículo aí, dizer, glórias a Deus. Como é que Deus fala? Livro, escrito por São João, capítulo de número 15, versículo de número 16. Diz assim a palavra de Deus: não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar, irmãos. Se acomodem, porque a história é grande, irmãos. Mas eu vou resumir essa noite, senão nós vamos sair aqui meia-noite. Glórias a Deus. Irmãos, Deus é poder para fazer e realizar todas as coisas. O Senhor é bom, não é somente a palavra que diz, mas o Senhor é bom e o Senhor Deus é fiel. E essa noite, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos o meu testemunho. E eu falo muito assim, que eu agradeço ao Senhor por ter acontecido comigo. Porque, irmão, se fosse outra pessoa, assim que a pessoa recebesse o diagnóstico, para ela já tinha decretado a morte. Mas nós que cremos no poder de Deus, nós sabemos que toda enfermidade, irmãos, ela pode ser convertida em vida. Aquilo que o médico sentencia, que diz que é morte, para o Senhor Jesus Cristo não é nada. Para o Senhor Jesus Cristo pode ser vida, pode ser um testemunho que edifica a vida de muitos. Eu estou aqui essa noite para contar, irmãos, a respeito do que aconteceu comigo. Do meio de 2019 para o início de 2020, eu comecei a ter fortes dores, irmãos, nas costas, do lado esquerdo das costas. Até então, irmãos, eu achava que era algo muscular, Eu sempre fui, irmãos, muito cheio de saúde, pela misericórdia do Senhor, E nesse tempo, irmãos, que eu estava sentindo essas dores, eu já estava assim na presença do Senhor, Estava firme, congregando com a minha família. E aconteceu que aquela dor foi piorando. E eu passei no médico, e o médico ele me deu um remédio, uma injeção. Até então eu achava que era algo ligado à coluna. E eu tomei aquela injeção, irmãos, e passaram-se mais ou menos 6 meses. Eu fiquei sem sentir dor. Falei, agora está curado, que ótimo, A injeção resolveu o meu problema. Mas, irmãos, foi passando, assim passaram esses 6 meses, e eu voltei a sentir aquela dor novamente no mesmo lugar. Eu falei assim, nossa, mas não é possível, Senhor, porque eu achava que era algo no músculo, porque o serviço que eu fazia era sempre serviço pesado, trabalhava com obra, coisa assim no mato, serviço, que o camarada tem que ter disposição física. E falei, nossa, Senhor, mas eu me alimento bem, eu como bem, eu não tenho vício. Eu falei assim, nossa, mas que estranho. E passei novamente com o médico. E o médico falou assim, olha, é ser na coluna. Eu falei, não é na coluna, não tem nada a ver com a coluna. E foi, irmãos, eu tomei o remédio, tomei outra injeção naquela, mas aí, novamente a injeção não resolveu. Até, irmãos, eu tive um resfriado, E quando eu tive esse resfriado, essa dor sumiu. E quando eu sarei desse resfriado, a dor voltou. Só que dessa vez ela voltou do lado direito. Eu falei, não é possível, mas essa mesma dor só que do outro lado. E fui, irmãos, levando aquela dor. Nessa época eu estava fazendo um curso de pedreiro, E eu ia para o curso, irmãos, só pela misericórdia do Senhor. Eu tinha febre, irmãos, e de madrugada eu trocava 3 mudas de roupa, eu molhava até a cama. Na madrugada eu trocava de muda de roupa 3 vezes. E ia para aquele curso, irmãos, com febre, passando mal. Graças a Deus eu concluí, mas e foi indo que eu fui agravando. Quando veio eu já estava sentindo dor nas costas inteiras, A minha esposa era testemunha, infelizmente ela não pôde estar aqui essa noite com os meus filhos, mas, irmãos, eu deitava na cama para dormir, eu só conseguia dormir numa posição e dormia meia hora por noite. Eu só conseguia dormir com o peito para baixo, o pescoço virado, irmãos, de tanta dor que eu sentia. Eu senti como se tivesse uma faca entrando no meu peito na parte da frente e outra faca entrando
pelas costas. Eu não consegui dormir, irmãos. Eu passei um mês em claro, sem dormir. Toda noite, irmãos, eu ia deitar, não conseguia dormir. Eu gemia de dor, irmãos. Os irmãos nem querem imaginar quão terrível é isso. E nada, na minha cabeça nem passava o que era. Até que teve uma semana, 2 semanas, 3 semanas, eu estava indo na Santa Casa da cidade e tomava remédio, irmãos, na veia para passar dor para poder dormir. A primeira noite funcionou, mas depois não adiantou mais. E eu perguntava comigo, questionava, nossa, mas será que é isso? Não é possível. Aí, de tanto eu ir na Santa Casa tomar remédio na veia, uma médica um dia virou para mim e disse, nossa, você aqui de novo. Eu falei assim, o meu problema não tem como ser resolvido. Eu já tentei, mas eu falei para ela, eu vou ter que passar no especialista. E aquela médica, ela me passou no raio-x do tórax, que ela achou muito estranho aquelas dores, e ao mesmo tempo ela marcou para mim como pneumologista, para me ver a parte do pulmão. E fui fazer aquele raio-x, eu vim aqui em Itajubá na época, e eu acabei de fazer o raio-x, irmãos, e o rapaz que fez o meu raio-x, ele virou para mim assim, você vai levar isso para o seu médico? Eu pensei, Senhor, o negócio deve ser feio. E falei assim, não, eu vou sim, eu vou levar sexta-feira, isso era uma quarta. Ele falou assim, tá bom. Eu falei assim, uma pessoa nunca pergunta pra gente. E fiquei com aquilo na cabeça. Aí levei para a médica, ela olhou o raio-x e falou assim, olha, tem uma mancha na altura do seu pulmão ali, entre os seus pulmões e o seu coração, tem uma mancha ali. Ela falou assim, essa mancha não é normal. E eu falei assim, vamos ver o que é isso. Irmãos, nesse meio tempo, entre eu aguardar passar com o especialista, eu ia passar com o especialista numa quinta-feira. Foi coisa, irmãos, de 5 dias. As minhas pernas começaram a travar. As dores eu já tinha. E nessa época eu estava pintando uma casa com um rapaz, irmãos, eu demorava 10 minutos, contado no relógio, para subir um degrau desse, para passar o pincel, para fazer o recorte da parede. Tanta dor que eu sentia. Quando eu sentava no chão, então, eu demorava uns 20 minutos para levantar, de tanta dor que eu estava sentindo. E pensando, eu falei, Senhor, essa dor não vai sumir de mim, não é possível. E pedi para Deus, Senhor, me cura dessa dor que está insuportável. Irmãos, eu fui arrastando aquilo, minhas pernas, irmãos, eu saía, ia buscar pão na padaria lá perto de casa, eu parecia um bêbado andando, irmãos. Eu trocava os pés, por 2 vezes eu quase caí na rua, porque as minhas pernas estavam travando devido ao quê? Ao tumor que estava crescendo aqui, comprimindo a minha medula, ele estava crescendo para trás, ele estava comprimindo as veias que levavam sangue das minhas pernas. Então comecei a perder força das pernas. E foi passando, aí chegou de terça para quarta-feira de madrugada, eu fui levantar para ir no banheiro, e eu não estava sentindo minhas pernas. As minhas pernas pareciam que pesavam 1 tonelada, eu não consegui tirar a perna de cima da cama sozinho. E a minha esposa do meu lado, eu chamei ele e falou assim, nossa, ajudei eu a sentar aqui, não estou conseguindo. Ela falou assim, o que aconteceu? Eu não estou conseguindo levantar, minhas pernas travaram. Irmãos, aquela terça-feira de madrugada, desde ali eu comecei a ficar sem conseguir urinar. Já foi outro problema que começou também. Eu não consegui urinar, irmãos. Eu tentei ir no banheiro, caí no chão do banheiro, lá mesmo eu fiz, e falei, Senhor, o negócio está demais. Aí minha esposa falou assim, olha, você vai ter que ir no hospital? Amanhã eu vou te levar no hospital. Eu falei, sim, tá bom. Tomei um banho, minha esposa me ajudou. Irmãos, eu só apoiava a ponta do pé direito no chão. Antes eu andava arrastando o pé, trocando o pé. Mas de um tempo em diante eu comecei a apoiar só a ponta do pé direito no chão. Já não estava conseguindo nem andar, nem apoiado. Aí minha esposa me ajudou, entrei no carro, a vizinha levou ela no hospital. Chegando aqui no hospital escola, hoje é o Hospital das Clínicas, conversei com a médica, eu já estava, sentei na cadeira de rodas, já entrei de cadeira de rodas. E aí a médica olhou lá no raio-x, perguntou um monte de coisa para mim e tal, e eu falei assim, não, minha saúde era perfeita, esse problema que está me atrapalhando. Aí ela falou para minha esposa, olha, seu marido vai ficar aqui hoje, nós vamos internar ele, e ele vai fazer uns exames. Aí que começa, irmãos, o crivo. Eu fiquei lá internado, irmãos, eu já estava um dia sem urinar. Minha bexiga estava igual a barriga. Aí o enfermeiro olhou e falou assim, eles me colocaram uma fralda,
O enfermeiro me olhou e falou assim: nossa, sua bexiga tá alta. E só de real, irmãos, eu já senti uma dor que, olha, misericórdia, só por Deus. E aí o enfermeiro falou assim: olha, eu vou chamar a médica, eu vou ter que passar uma sonda em você. Eu falei: tudo bem. E passou a sonda, irmãos. Cada bolsa daquela, eu acho que mede uns, acho que é 1 litro ou 2 litros, se eu não me engano. Eu acho que eu enchi umas 3 bolsas daquela, irmãos, uma vezada só. De tanto urina que tinha, irmãos. Porque eu estava passando de dor fora aquele cômodo. E fiquei ali. Aí os médicos chegaram, né, chegou uma equipe de neurologistas e falaram: olha, a gente vai fazer uma tomografia, né, nessa região para a gente descobrir o que era. Porque tinha uma coisa cinzenta ali, os médicos não sabiam até então. E eu fui, né, fiz a tomografia, chegaram a me pegar no colo, né, já não conseguia nem parar mais em pé nem apoiado. E fui fazer aquela tomografia. E cheguei no quarto, né, fui lá para o quarto. Chegou no outro dia de manhã, veio uma equipe, irmãos, de médico. Vieram mais ou menos 10 médicos no quarto, né, aquela coisa de médico, né, vem aquele punhado, abaixa a cabeça, fica assim, olha para a gente com cara de misericórdia, mas só um fala. E a médica chegou: oi, tudo bem, né, seu nome, isso assim, e falou: olha, a gente tem uma notícia para te dar. E eu falei assim, pensei comigo, bem espírito, assim: eu estou preparado para tudo, Senhor. Eu estou preparado para tudo. Aí a médica disse: olha, a gente descobriu o que era aquilo no seu tórax, e aquilo no seu tórax é um tumor, né? A médica falou assim: olha, tem uma maneira fácil de te dizer isso, mas é um câncer. Eu falei assim, olhei na cara da médica e falei assim: ok. Vai pensar, mas o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai prosseguir? Qual vai ser o tratamento? Os 10 médicos que estavam na sala olharam para mim por desse tamanho, igreja. E na hora eu pensei comigo assim: como é que é as coisas, né? O homem natural não discerne as coisas espirituais. Eu falei assim: eu creio no Deus que eu sirvo. Aleluia. Eu sei que Ele é o Senhor da vida, da cura, da mudança e da restauração. Nessas horas é que o servo, a serva de Deus, tem que ter a plena confiança no Senhor. Verdade, Deus. Eu falei assim: eu sei o Deus que eu sirvo. E eu falei assim, espírito, irmãos, eu falei para Deus: olha, Senhor, eu não estou espantado, Senhor. Eu estou tranquilo, eu estou em paz. Mas eu digo o seguinte para Deus, irmãos: eu disse: Senhor, se o Senhor for comigo, eu vou. Mas se o Senhor não for comigo, o Senhor me arranque da terra nesse exato momento. Irmãos, Deus confirmou, irmãos, que Ele estava junto comigo. Da maneira dele, Ele confirmou que Ele estava comigo. Do início ao fim, o Senhor esteve comigo, irmãos. O Senhor foi fiel desde o momento do diagnóstico até o fim do meu tratamento, irmãos. E ali, irmãos, eu fiquei uma semana deitado numa cama, irmãos, sem nem virar para o lado. Eu tive escária, irmãos, os 2 calcanhares, e estava começando a ter na lombar. Aí passou essa semana. Olha só para os irmãos, como é que os irmãos veem como é que as coisas de Deus são perfeitas. Não existe acaso do que Deus faz, irmãos. Tudo é obra de Deus, tudo é permissão de Deus. Teve um médico lá de Pouso Alegre que conversou com a médica daqui de Itajubá, que estava cuidando do meu problema, que ela é neurologista, e o médico de lá é neurologista. Para mim é o melhor neurologista que tem em Pouso Alegre, irmãos. Ele conversando com a médica falou do meu caso para ele, ele falou assim: não, traz ele para cá que eu vou operar ele. E nesse meio tempo, irmãos, eu fiz uma biópsia. E essa biópsia, eu falei assim: meu Deus do céu, que eles vão abrir meu peito. Eu só não queria isso. Eu só não queria isso. Eu falei assim: Senhor, eles vão abrir meu peito. Aí, irmãos, como é que Deus é maravilhoso. O médico que ia fazer a minha biópsia, ele foi no quarto, conversou comigo, um médico muito gentil, um jovem médico, excelente profissional, e falou: olha, eu vou ver aqui que o diretor do hospital tem uma agulha, que ela é desse tamanho, irmãos. Uma agulha desse tamanho. Ela é vazada, porque parece até um canudinho que você toma refrigerante. O médico falou assim: olha, eu vou ver com o diretor do hospital se ele libera essa agulha para você. Irmãos, para fazer uma biópsia, né, é igual a agulha de seringa. Você usa uma vez, descarta. Aquela agulha, somente eu ia usar. Aquela agulha custava R$5.000. Pensa bem se eles dissessem assim: olha, você vai ter que custear essa agulha.
como é que eu ia fazer, irmãos? Se nem trabalhando não estava na época. Olha como é que Deus é maravilhoso. Olha como é que Deus, irmãos, Ele faz as coisas perfeitas. O médico solicitou, não demorou um dia. O diretor do hospital liberou aquela agulha para fazer a biópsia. Irmãos, eu deitei naquela mesa, eles me deram nem anestesia. Eles me deram um sedativo. Tamparam com uma cortininha aqui. O médico só fez isso assim com a agulha. Só fez 3 furos no meu peito. Eu senti a agulha entrar. Mas eu não estava anestesiado, estava sedado. Até nisso, irmãos, o Senhor me guardou. Como eu disse, Deus é fiel. Amém. Ele me guardou, irmãos, em todos os momentos. Eu fiz aquela biópsia, mas aquela biópsia não valeu, né? Porque tinha que ser uma biópsia mais detalhada. Aí eu fui internado numa quarta-feira. Na quarta-feira da outra semana, né, completou 7 dias, me transferi para Pouso Alegre, né? Até a irmã Joana foi junto comigo, né, na ambulância, a gente foi conversando. Eu estava tranquilo, irmãos. Eu tenho essa aparência de carrancudo, mas aqui é pura serenidade, aqui é tranquilidade. Porque eu falei assim, Deus está comigo, irmãos. Não tem nada que temer. Se o Todo-Poderoso, o Criador, o Senhor, dono da vida está comigo, o que eu vou temer? Que mal eu vou temer, irmãos? E fui para Pouso Alegre. Cheguei lá, né? Minha mãe também foi junto. Chegamos lá, irmãos. Aí fui lá para o quarto. Irmãos, quando nós estamos no hospital, nós vemos cada coisa. Só quando nós estamos dentro de uma situação, né, ou dentro de um lugar como esse, nós vemos quantas almas precisam da misericórdia e do amor do Senhor. Irmãos, eu vi cada coisa naquele lugar, irmãos. Eu falei assim, Senhor, mas como existe tanta gente ingrata nesse mundo? Tanta gente tem tudo, mas eu não tenho aquilo, eu não tenho isso. O bem maior que nós podemos ter nas nossas vidas é a presença de Deus. Como diz a palavra, buscar o Senhor, irmãos, e a misericórdia de Deus, o reino de justiça do Senhor e as demais coisas o Senhor nos dá. Às vezes, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Às vezes o Senhor não dá algo, aquilo que a pessoa está pedindo, porque Ele sabe que se Ele der, aquela pessoa vai desviar da presença de Deus. Ou seja, o Senhor Ele quer manter todos perto dEle. Então eu fiquei naquele quarto, irmãos, deitado na cama, não podia sair da cama, eu não conseguia andar, eu estava de sonda. Irmãos, a coisa mais horrível é nós dependemos de uma pessoa para qualquer coisa. É horrível, irmãos, eu digo isso por experiência própria. É horrível nós dependemos dos outros até para ir no banheiro, irmãos. É uma coisa horrível. E eu naquele quarto, irmãos, eu pensei assim, Senhor, olha, se eu tivesse andando, eu ia de quarto em quarto, irmãos, levar a palavra do Senhor. Mas eu tive a oportunidade de todas as pessoas que paravam naquele quarto, eu falar do amor de Jesus. Eu não perdi a oportunidade. Eu falei assim, hoje eu estou nessa situação, mas tem gente pior do que eu. Tem gente pior que eu, que está pior do que eu, e ainda não conhece a Jesus Cristo. Aleluia. Não aceitou a Jesus Cristo na sua vida. E é isso que eu tenho que fazer. Não existe acaso, como eu disse, na obra do Senhor. O que o Senhor faz? Tudo é plano de Deus. Tudo é permissão de Deus. E naquele quarto, irmãos, passaram várias pessoas. E teve uma moça, né, que é da Assembleia aí, da cidade vizinha nossa. Ela foi levar o pai dela, um homem grande, estatura, homem forte, trabalhou na roça a vida inteira, irmãos. Ele falou assim, eu nunca fui internado. Ele estava internado, irmãos, ele estava perdendo a visão. Ele tinha um tumor que estava comendo aqui, essa parte do olho dele. Ele tinha que abrir a face dele, tirar o osso, tirar o tumor e voltar no lugar. E a filha dele, irmãos, já foi uma vez levar a palavra na nossa igreja lá. Ela estava em prantos, desesperada. Meu pai isso, meu pai aquilo, eu vendo aquilo, irmãos. Eu falei assim, meu Deus, eu tenho que dar uma palavra de conforto para essa moça. Eu falei para ela, irmã, vem aqui um pouquinho. Falei para ela assim, quem que a irmã está em pranto? Por que a irmã está chorando? Mas o meu pai, isso, meu pai. Eu falei, irmã, crê no Deus que você serve? Eu creio que você quer ver. Irmã, crê no Deus que você serve? Eu creio.
Ele peça assim: a irmã já entregou o seu pai nas mãos do Senhor? Eu já, mas ele não aceitou Jesus. Ele peça: fique em paz, a sua parte você já fez. Ele peça: agora só deixa nas mãos do Senhor, não tira das mãos do Senhor. Muitas vezes nós temos a mania de orar ao Senhor, em nome de Jesus. Quando nós selamos com o nome de Jesus, é esperar no Senhor. Nós temos que simplesmente esperar a providência de Deus. Muita gente tem a mania: eu vou tentar fazer, ou ficar em cima daqui. Irmãos, espera no Senhor, na hora oportuna, e se for da vontade de Deus, Ele vai fazer, porque Deus é fiel, irmãos. Não adianta, irmãos, nós abrimos a palavra do Senhor e dizer: Deus cumpre as suas promessas, Deus faz milagres, se nós não acreditamos no Deus que faz milagre. Não há sentido nisso. Por isso nós devemos descansar no Senhor. Nós devemos o quê? Orar a Deus incessantemente. A palavra de Deus nos exorta, nos diz, nos aconselha a orar insistentemente por aquilo que nós queremos, aquilo que nós queremos que seja feito para o nosso próximo, para a nossa família. Porque nós devemos orar, irmãos, e selar com o nome do Senhor Jesus Cristo. Verdade, Deus. Os irmãos têm uma noção, uma coisa rápida. O nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, tem tanto poder. Imagina você com um cheque em branco e lá no final assinado Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, quantos zeros você pode colocar e quantos 9 você pode colocar? Os irmãos têm a noção do poder de Deus, a noção do poder do Senhor Jesus Cristo. Não há limite. Não há limite para o que o Senhor pode fazer, irmãos. Se nós formos na palavra do Senhor, Lázaro, irmãos, já estava morto, fedia. Lázaro já estava começando a se decompor. E Jesus Cristo, isso não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. E retomando aqui, irmãos, naquele lugar, naquele quarto, eu pude falar de Jesus Cristo, né? Minha mãe me acompanhou ao longo desse tempo todo, irmãos. Eu fiquei quase 3 meses internado. Quase 3 meses, não. Acho que eu fiquei uns 2 meses e alguns dias só deitado. O dia que me colocaram sentado, irmãos, eu estava até tonto, de tanto tempo que eu fiquei deitado. Aí o Senhor foi me guardando, foi me fortalecendo naquele lugar, irmãos. Conforme eu ia pregando a palavra de Deus, eu ia falando, né, de Jesus, eu ia me fortalecendo, irmãos. E naquele lugar, irmãos, eu sofri. Eu tive que trocar de sonda 3 vezes, irmãos. Só quem já usou sonda sabe que isso é uma coisa terrível. Eu troquei de sonda 3 vezes, irmão. Uma vez a sonda entupiu, a outra vez era a sonda errada, que não dava para fazer exame, né? Eu tinha que fazer exame de urina, uma vez que eu tinha infecção. Então, irmãos, eu tive sim. A minha batalha é dentro da batalha. Irmãos, ver como é que sofrer por Cristo, irmãos, faz parte da vida. Faz parte do andar, do caminhar do servo da serva de Deus, sofrer por Cristo. Eu digo isso, irmãos, pela oportunidade que eu tive. E o Senhor foi fiel comigo, irmãos, em todos os momentos. E naquele lugar, irmãos, eu passei por isso, né? O médico vinha, me avaliava, falava: olha, você está cada dia melhor, você está com uma cara boa. Eu operei, irmãos, eles abriram as minhas costas, né? Eu tenho 13 pontos nas costas, aqui na altura aqui do lado direito aqui. Até o médico brincou comigo e falou: nossa, eu tive até cuidado para não estragar a sua tatuagem. Doutor, o menor dos meus problemas é isso, eu queria desfigurar ela inteira, então não me preocupo com isso. O importante é o Senhor fazer o seu trabalho. Irmãos, a operação foi bem sucedida, né? O médico conversou com a minha mãe no dia. O tumor, quando eu vi na tomografia, tinha 12 centímetros por 8 por 7 ou por 5. O médico conversou com a minha mãe após eu ter feito a cirurgia. Ele disse que ele tirou do tumor, porque o tumor não tinha como tirar tudo, porque estava entre o meu pulmão do lado direito e um pouquinho pegando no coração. Ele disse que ele tirou isso aqui, irmãos, do tumor, do tamanho de uma linguiça, daquelas toscanas de churrasco. Isso aqui o médico tirou do tumor. Ele falou assim: olha, foi uma cirurgia bem sucedida, né? A honra e glória do Senhor. O Senhor esteve ali com as suas mãos sobre as mãos dos médicos, né? Louvado seja Deus. E aí, irmãos,
Passou um tempo, conheceu uma família ali também naquele lugar, né? Uma família maravilhosa. Até hoje eu converso com as duas moças que são irmãs, falo do amor de Deus para elas diariamente, né? Ganhei uma nova família naquele lugar, graças a Deus, louvo a Deus pela vida deles. E foi passando o tempo, chegou o dia, irmãos, o médico falou assim: olha, daqui uma semana você vai ter alta. Oh, glória a Deus. Irmãos, eu já não aguentava mais ficar longe da minha família. Eu só via minha filha pelo telefone, por chamada de vídeo. Minha esposa estava grávida, né, do meu segundo filho. E eu já não aguentava mais, irmão, de saudade de estar com a minha família. E passou o tempo, né, eu tive alta e fui para casa, irmãos, na cadeira de roda. Né, eu tinha um problema lá, que era espasmo, era tipo uma cãibra, só que a minha perna ela pulava. E um dia que eu tive uma crise daquele, minha perna pulou, chegou até no meu rosto, irmãos. E eu saí daquele hospital sem. Eu nem sentava, irmãos. Parecia uma criança de meses. Quando vai sentar, a criança fica de um lado para o outro, não sentava, irmãos. E de sombra também. Eu cheguei em casa, né, minha esposa grávida, e eu não consegui, irmãos. Deitei na cama, né, um amigo meu de Pouso Alegre me levou em casa e pegou no colo, que era uma maneira de eu me locomover, alguém me pegar no colo. Eu entrei, irmãos. O dia que eu fui internado, eu estava com 71 quilos, 72 quilos. Eu saí do hospital, irmãos. Eu acho que eu estava pesando uns 48. Meu braço estava dessa figura aqui, ó. Só via barba e cabelo. Parecia até um cachorrinho pequenininho, só via barba e cabelo ali. Saí do hospital assim, irmão, seco. E cheguei em casa, né? Coisa mais gostosa, nós estávamos na presença de quem nós amamos, de quem nós gostamos, né? E minha esposa, minha filha não me reconheceu. Eu cheguei lá, irmãos, minha filha olhou para mim assim, ficou olhando, ficou uns 5 minutos, irmãos, para chegar perto de mim. E minha esposa, olha lá, filho, papai. Eu falei assim: meu Deus, maravilha, né? Que coisa maravilhosa a gente está com a nossa família. E ali, irmãos, eu cheguei naquele lugar, em casa, eu não conseguia mexer nenhum dedão, irmão, só mexia os braços e o pescoço. A minha esposa grávida, ela me levava café, me levava almoço, me ajudava, irmãos, a sentar na cadeira de banho para poder tomar banho, usar o banheiro. Tudo aquilo, irmãos, foi a minha prova. E nesse momento, né, durante que eu estava em casa, eu estava fazendo tratamento de quimioterapia. Ali, irmãos, que eu vi o Senhor ser mais ainda, irmão, fiel comigo. Porque eu saí daquele hospital de alta e comecei a fazer meu tratamento de quimioterapia. Eu fiz 12 sessões, fazia 2 vezes ao mês. Comecei mais ou menos no meio do ano, fui terminar no final do ano de 2020. Em dezembro de 2020. Eu chegava, irmãos, no hospital para fazer o meu tratamento, as pessoas olhavam para mim assim: nossa, né, eu sentado ali naquela cadeira, né, fazendo tratamento, virava um ou outro para ver uma senhorinha ou outra, e falava assim: nossa, você está bem, você está ótimo, você não está com cara de quem está doente. Irmãos, aquilo ao mesmo tempo me alegrava e me entristecia, porque eu dentro de mim eu falava assim: Senhor, glórias a Deus, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, que me guardou e tem me guardado até aqui. Irmãos, eu fiz o tratamento de quimioterapia, a médica falou assim: olha, daqui uns 14 dias vai cair seu cabelo, vai acontecer isso, aquilo. Eu falei assim: não vai. Dentro de mim eu falei assim: não vai. Eu falei assim: Deus é poder para tudo. Irmãos, eu fiz o tratamento, as 12 sessões, eu não tive enjoo, não tive nenhum problema. O máximo que eu tive, irmãos, foi que uma vez eu tive um pouquinho de queimação, mas eu tomava um remédio todos os dias para não ter queimação. Eu me alimentava bem, eu dormia bem, eu estava feliz no meu lar com a minha família, e mais ainda, irmãos, glorificando a Deus, porque o Senhor foi fiel comigo, irmãos. Caiu sim um pouco de cabelo, né? Eu ia tomar banho, eu virava a cabeça, fazia assim, caiu uns cabelinhos ali, parecia aqueles cachorros que estão soltando pelo, é a mesma coisa. Mas, irmãos, eu olhava no espelho e não tinha uma falha na minha cabeça. O Senhor me guardou, irmãos, porque eu chegava na médica, antes de eu fazer minha quimio, minha sessão, a médica perguntava assim, as 2 primeiras vezes ela me perguntou: está tudo bem? Não teve nenhum problema? Não, estou tranquilo. Ela olhava e disse: está com a cara boa. Eu falei assim: obrigado. E dentro de mim, glória a Deus. Irmãos, foi indo 2, 3, 4 sessões, a médica nem perguntava
perguntaram assim, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa? Eu não perguntava. Porque o Senhor, irmãos, Ele me guardou. Glória a Deus, aleluia. Do início do meu tratamento ao fim do meu tratamento, o Senhor me guardou. Não caiu meu cabelo, irmãos, não fiquei careca. Minhas sobrancelhas não caíram. Não caiu nada, irmãos. Eu continuei ótimo, porque o Senhor me sustentou, irmãos. Eu digo para os irmãos que Deus é fiel, Deus é bom, Jesus é bom, Deus é maravilhoso, irmãos. O Senhor me guardou, irmãos, porque eu chegava lá, médica, nossa, cada vez que você vem aqui, você está melhor, você está com uma cara melhor cada vez, você está cabeludo, você está barbudo. Eu falo, glórias a Deus. Deus é bom, Deus é fiel, irmãos. Eu só glorificava a Deus, irmãos. Nesse tempo em que eu estava fazendo meu tratamento, eu orava ao Senhor, mas não pedia nada, porque o Senhor já estava me abençoando, irmãos. Eu pedia, irmãos, àqueles que eu entrava naquele hospital e via que tinha pessoas piores do que eu pedia em favor daquelas vidas, ainda mais aquelas que não conheceram Jesus como eu conhecia, aquelas almas que precisavam do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, irmãos, eu fui, sentei lá para fazer o tratamento, a minha mãe é prova disso. Teve uma pessoa ou outra que perguntou para minha mãe se era ela que ia fazer o tratamento, porque eu estava sentado naquele jogo, eu estava comendo, tomando café, estava normal, conversando. Olha só, irmãos, como é que Deus é maravilhoso. As pessoas olhavam para mim e não viam uma pessoa doente, eles viam uma pessoa normal. Eu fazendo tratamento, a pessoa olhava, nossa, mas o seu medicamento, a sua é vermelha, porque as pessoas que fazem o tratamento de quimioterapia, cada uma tem um tipo de remédio, uma coloração, e para eles a vermelha é a mais forte, é a pior de todas. E uma senhorinha ou outra, sempre senhoras ali, já estavam usando um turbante, uma touca, porque o cabelo dela já havia caído. A gente percebe isso. E as horas, nossa, você está fazendo a vermelha, mas você está bem, você está comendo. Eu comia salgado, tomava açúcar. Minha mãe trazia sobre mim, irmãos. Eu sempre fui um leão para me alimentar. E até ali, irmãos, Deus foi fiel comigo. Eu me alimentava bem, irmãos. Eu adorava Deus, glorificava Deus. E as oportunidades que eu tinha de falar do amor do Senhor, eu não desperdiçava. Eu nunca desperdicei uma oportunidade de falar do amor do Senhor, da glória de Deus. Não falar, o Senhor vai te abençoar, vem para a presença de Deus que o Senhor vai te abençoar. Não é assim que funciona. Falar que o Senhor pode mudar a sua história. Para Deus não importa o início, o que importa é o fim. E qual é o fim que nós desejamos? Está na glória do Senhor. É por isso que nós glorificamos, exaltamos e servimos a Deus, para que nós vamos morar no céu com o Senhor. Aleluia, Deus. Naquele lugar, irmãos, eu já estava sem sonda, glórias a Deus, porque eu saí do hospital, passou uma semana, tiraram a sonda. Aí a moça que tirou a sonda falou assim: olha, vai demorar mais ou menos uma semana, duas, para poder urinar normalmente. Eu falei assim: não vai não. Aí, na época eu usava um livro de papagaio e não conseguia sair da cama. Irmãos, foi normal, saiu tudo normal. Falei, glória a Deus, eu não aceito isso na minha vida. Nós não devemos aceitar aquilo, irmãos, o veredito, a sentença que põe sobre as nossas vidas, porque nós sabemos o Deus que nós servimos. A última palavra é do Senhor. A última palavra não é do homem, não é do médico. O médico, ele estudou para que ele tenha a sabedoria do que pode ser feito e do que não pode, mas para Deus nada é impossível. Deus, aleluia. O Senhor pode todas as coisas, mesmo que esteja morto, para Deus ainda há vida. Aleluia. Irmãos, eu fazendo um tratamento, naquele lugar, foi chegando ali perto da última quimio, e a médica, ela via eu chegar, eu chegava só de cadeira de roda, irmão. Naquela época eu não conseguia nem parar em pé, eu não conseguia. Irmãos, eu fiquei 6 meses deitado numa cama. A minha esposa grávida, já, na época que eu saí do hospital, eu estava de 7 meses, 6 ou 7 meses. Irmãos, a minha esposa com o barrigão me ajudava a virar na cama, me ajudava em tudo, fazia massagem nos meus pés, com uma fisioterapia. E eu ia, irmãos, para o posto fazer fisioterapia numa maca. Eu ia numa maca, não conseguia fazer nada. Eu deitava lá, o fisioterapeuta ia movimentando e eu
confessando assim, né, em espírito, assim, Senhor, eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que o Senhor pode me levantar desse leito. Irmãos, em nenhum momento eu murmurei, questionei, Senhor, por que comigo? Nossa, mas tanta gente nesse mundo. Minha mãe é prova disso, irmão. Minha mãe, às vezes, ela, nossa, mas tem tanta gente ruim nesse mundo. Pepe, fique em paz, meu filho, fique em paz. Pepe, assim, algo que eu tenho que passar, outra pessoa não passa. O que eu passei, irmãos, qualquer pessoa não vai aguentar. Então foi assim, glória a Deus, irmãos. Eu passei por isso, sim, não foi fácil, foi crivoso, mas o Senhor me sustentou, irmãos, do início até o dia de hoje. E eu naquele lugar, irmãos, terminei meu tratamento e comecei a fazer acompanhamento. Aí comecei a ir, né, de cadeira de roda, assim, já fui melhorando, já começava a parar em pé. Depois fui uma vez com andador, depois fui de bengala. E a médica falou assim, nossa, você está cada vez melhor, você está surpreendendo. Eu falei assim, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Irmãos, a última vez que eu fui, isso é para a glória do Senhor. A última vez que eu fui de bengala. Hoje eu estou sem bengala, só vou com bengala quando é muito difícil o acesso ao lugar, mas quando é lugar assim eu vou andando normalmente. Irmãos, eu fui, a médica olhou e falou assim, nossa, você está radiante hoje, você está bonito, você cortou o cabelo, você está feliz. Eu falei assim, glória a Deus. E a médica falou assim para os estudantes, né? Eu sento aqui, a médica na minha frente, mais 5 estudantes na sala. A médica cruzou o braço e disse, olha, eu tenho uma coisa para te falar. O seu tratamento, você teve remissão total. Ela falou assim, o seu tratamento foi, olha, eu nunca vi um tratamento igual esse. Eu falei, servo, você é misericórdia de Deus. Foi Deus me guardando, irmãos. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus. Fazer a vontade do Senhor, pregar a palavra de Deus. Anunciar com grandes coisas o Senhor tem para nossas vidas. As promessas do Senhor. Irmãos, a médica falou para mim assim, olha, já passou muita gente aqui comigo, muita gente teve esse problema parecidíssimo com o seu, mas é você, olha, a coisa mais triste é a pessoa ser curada da doença e ficar com sequela. Irmãos, quando nós temos uma doença ou alguma coisa, sempre fica, né, uma sequela, alguma coisa, né, um resquício, isso é natural. O ser humano ele não se recupera 100%, isso é algo natural. E a médica ela falou para mim assim, olha, você foi o único que teve esse problema, ficou sem andar e voltou a andar. Ela falou assim, isso é mérito seu. Eu falei assim, meu Deus do céu, como é que o médico é carnal, né? Aí dentro de mim eu falei assim, eu não vou discutir na médica, né? Eu falei assim, não eu tive um empenho sim. Mas dentro de mim eu falei assim, isso é misericórdia de Deus. Aleluia, Jesus. Isso é para a glória de Deus. Ela falou assim, eu nunca vi alguém fazer o que você fez, ter o tratamento que você teve, passar tudo que você passou, tranquilo, se alimentando bem, nenhuma químio eu pulei. Todos os meus exames, irmãos, estavam perfeitos, a minha imunidade estava excelente. A médica falou assim, nossa, isso aqui não é exame de quem está doente, de quem está com o problema que você está. Irmãos, Deus é fiel. Hoje eu faço acompanhamento, né? Inclusive em fevereiro agora voltou essa médica. Ela já nem me pergunta mais se está bem, teve alguma coisa, só pergunta assim, aí, como é que está, né? Suas pernas estão cada vez melhor, estou vendo. Tudo é para a glória de Deus, irmãos. Eu não estou contando isso essa noite para falar, nossa, eu sou excepcional, não, irmãos.